projetos. Mas a gente não vai conversar especificamente assim dessa forma, né? Sobre detalhes. Mas sim sobre a questão de que a gente tem que tomar cuidado para que o foco da nossa vida não seja outro a não ser Cristo. Os cuidados que a gente tem que tomar para que a gente não seja desviado do nosso foco, desviado do caminho perante tudo que tem acontecido ao nosso redor. Tudo que tem acontecido, né, na mídia, nas conversas, nossos relacionamentos, no nosso trabalho, né, tantas coisas que acontecem que tentam nos tirar do caminho, do foco que nós temos como cristãos. Vamos orar primeiro? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço por essa noite, por termos a oportunidade de nos reunirmos como igreja. Termos a oportunidade de te louvarmos, termos a oportunidade de podermos escutar a Tua palavra e entendermos o que Teu Espírito Santo quer nos dizer nessa noite. Obrigado por termos essa oportunidade de fazermos isso como igreja, juntos. E que o Senhor possa trabalhar então em nossos corações nesse momento para que a gente entenda realmente a Tua vontade e como crescermos para sermos semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor, e te entrego esse momento. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um texto que está lá em Colossenses. Então vocês já podem abrir no Colossenses. Colossenses é pequenininho, tem só 4 capítulos, então vai ser fácil depois achar o capítulo. Já podem abrir. E só para a gente entender o contexto dessa carta que a gente vai ler, hoje a gente não vai ler toda, a gente vai ler um trecho. Mas para a gente entender o contexto, essa igreja que foi estabelecida na cidade de Colossos, ela foi fundada no tempo que Paulo ficou em Éfeso. Aqueles 3 anos do ministério dele que ele ficou em Éfeso. E apesar de Paulo escrever essa carta para a igreja de Colossos, escrever essa carta aos Colossenses, não foi Paulo que fundou essa igreja. A gente conhece Paulo como um missionário e ele escrevia carta para um monte de gente que ele tinha discipulado, ou ele tinha acompanhado, ou tinha levado a palavra de Deus, mas nem todas as cartas que ele escreveu foram para igrejas que ele fundou. Essa igreja, o fundador foi um cara chamado Epáfras. E de fato, Paulo ele nunca esteve em Colossos. Paulo nunca esteve lá. Só que como Paulo ele era um cara fiel a Deus, alguém que prezava pela palavra de Deus, chegou aos ouvidos dele sobre o que estava acontecendo em Colossos. E quando chegou ao ouvido dele o que estava acontecendo em Colossos, muitos anos após a fundação daquela igreja, então ele resolveu escrever essa carta. E o que estava acontecendo lá na igreja da cidade de Colossos? Estava acontecendo que estavam surgindo muitos hereges, muitas pessoas que estavam tentando colocar heresias no meio da palavra de Deus. E essas heresias tinham relação tanto com os gentios, com o seu misticismo pagão, com coisas que eles acreditavam que precisavam continuar fazendo. Aqui na Serra Gaúcha, não sei vocês, mas eu cresci no catolicismo, e no catolicismo existe muito misticismo, que não tem nada a ver com o catolicismo, não tem nada a ver com a Bíblia, mas só que a gente vai atrás. Então, aquela história, tu tá com algum problema de saúde, tem que benzer. E a gente vai atrás, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. E a gente vai e faz. Então, coisas assim estavam tentando colocar lá. Você tem que ir atrás de outras coisas, além da palavra de Deus. E não só do lado dos gentios, mas também do lado dos judeus. Então tinham pessoas que estavam tentando implementar o legalismo judeu no meio daquela igreja, que também é heresia. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não vive mais sobre uma lei, a gente não vive mais sobre regras, sobre tudo aquilo que o judaísmo seguia. Então Paulo ele escreve essa carta com o objetivo de advertir aquelas pessoas, advertir os colossenses, avisar eles que essas heresias que eles estavam enfrentando, esses pensamentos não eram da parte de Deus, não eram de Cristo. E também com o objetivo de dirigir eles à verdade salvadora de Jesus Cristo. Então direcionar eles no caminho certo. Então basicamente por isso que Paulo escreveu essa carta. Se vocês começarem a ler Colossenses desde o capítulo 1, vocês vão ver que ele vai começar com uma parte em que ele agradece muitas coisas.
Depois ele vai resumir sobre quem Cristo é, que Cristo ele é o Filho de Deus, que ele é a imagem de Deus, que ele é Deus, né? Ele vai falar que Cristo é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, o foco da igreja tem que ser sempre Cristo, é a Cristo que nós vamos servir, é a Cristo que nós vamos seguir. Ele vai falar sobre tudo isso. Depois ele vai falar sobre um pouquinho do trabalho que ele estava fazendo pelas igrejas. E a gente chega então no capítulo 2, a partir do versículo 6, que é onde a gente vai começar a ler e estudar. Então nós vamos ler pequenos trechos de versículos e depois eu vou fazer um comentário sobre o que Paulo está tentando falar para essa igreja, que muito se parece conosco hoje, muito se parece com nós. Vamos ler o primeiro trecho, que é o versículo 6 e 7, capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nós vamos perceber que nós temos muitas coisas em comum com essa igreja, né? Espero eu que nós tenhamos muitas coisas em comum, principalmente nesse primeiro sentido, em que a gente percebe que a igreja de Colossos não era uma igreja de novos convertidos. Eles não eram pessoas que tinham recém conhecido a Cristo. Tanto é que eu falei no início que depois de muito tempo, muitos anos, começou então a entrar algumas pessoas por fora aí, né? Tentar colocar alguns pensamentos, algumas filosofias que não vinham da parte de Jesus. Então a gente vai perceber que eles então eram fiéis a Deus. Era uma igreja que conhecia Jesus. Era uma igreja que conhecia a palavra de Deus. Não era uma igreja que não, sabe, que só absorvia o leite espiritual. Eles absorviam o alimento sólido. Né? Então era uma igreja que conhecia Deus. Tanto é que no versículo 5, versículo anterior ao que a gente leu, diz, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, Paulo não estava lá, ele diz, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. Ou seja, ele demonstra alegria por causa que aquelas pessoas estavam firmes na fé. Elas tinham realmente entendido e estavam vivendo. Por isso que eu digo, espero que nesse ponto nós somos parecidos com os colossenses, porque significa que nós também estamos firmes na fé, significa que nós conhecemos a verdade, significa que nós sabemos como devemos viver. Mas qual que é o problema então? Paulo ele começa a defesa contra as heresias dizendo, vocês conhecem a Jesus, vocês conhecem a verdade. Como vocês conhecem, vivam essa verdade. Mantenham-se firmes nessa verdade. Vocês receberam Cristo Jesus na vida de vocês, então continuem a viver em Cristo Jesus. Né? Vivam esse evangelho. Vocês já estão enraizados em Cristo Jesus. Vocês estão edificados em Jesus Cristo. A base de vocês é Jesus. Então continuem a viver nele. Continuem firmes. Vocês foram ensinados muito bem. Então continuem nesse caminho. Né? Então, basicamente, ele está dizendo, deixem qualquer pensamento que vier atrás de vocês, que não tenha relação com o que vocês já aprenderam, de lado. Deixem isso de lado. Porque vocês já aprenderam, vocês já sabem como devem viver. Agora apenas vivam isso. Continuem a crescer. Não se afastem da verdadeira verdade que vocês já conhecem. Se a gente entender o contexto de Colossenses, só esses 2 versículos já seriam suficientes para nós começarmos a refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Começarmos a refletir sobre como nós temos vivido. Como que nós temos buscado a Deus. Né? Será que a gente está perdendo tempo em debates sem propósito, debates que vêm de heresias muitas vezes? Ou nós temos realmente buscado a verdade, viver Jesus, né? Viver aquilo que nós já conhecemos? Será que nós temos nos desviado do caminho? Será? A gente conhece o caminho, mas aí vem alguém e fala no nosso ouvido, mas tu sabe que por aqui é mais fácil, é mais simples, tu conhece um atalho e a gente vai junto? Ou nós estamos continuando firmes naquilo que a gente conhece? Será que a gente tem realmente buscado na nossa vida crescer para sermos semelhantes a Cristo? Como a gente vê na nossa linha de maturidade? Como a gente vê naquilo que a gente busca como igreja, Aliança Bíblica, ser semelhantes a Cristo? Ou nós temos nos desviado porque
Talvez alguém nos falou que ser semelhante a Cristo não é o suficiente. Para sermos salvos, nós precisamos, sei lá, ir até algum lugar a pé para pagar alguma promessa, porque é isso que vai nos ajudar a sermos salvos. Só isso nós já poderíamos nos perguntar, como nós temos vivido? Será que nós realmente temos continuado a viver nesse evangelho que conhecemos? Ou, pior ainda, será que a gente nem conhece o suficiente? Será que a gente vem aqui tanto tempo e a gente ainda nem sabe direito o que nós temos vivido? Isso é um pouco pior, né? É um pouco pior porque demonstra que a gente não está nem tentando buscar, nem tentando ser ensinados. Mas Paulo ele não para por aí. Colossenses não é só esses 2 versículos. Ele continua. Então, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo, nesse momento, ele vai advertir a igreja de Colossos, e por que não também a nós, né, sobre filosofias vãs e enganosas. Né? Não deixe que as pessoas escravizem vocês a essas filosofias vãs e enganosas. Elas são fundamentadas em tradições humanas, em pensamentos humanos. Né? Aqui Paulo, se nós olharmos até o 10, né, do 8 até o 10, sobre o que ele vai falar depois contra a defesa, contra essas filosofias vãs e enganosas, vamos ver que ele está combatendo um pensamento gnóstico, né, que tinha na época que as pessoas estavam tentando dizer que Jesus não era Deus. Jesus era apenas um homem que veio, mas ele não era Deus. Por quê? As filosofias que eles vinham dizer era que Deus é bom. Até aí concordamos. Mas eles diziam que a carne não é boa. A carne é má. A carne é a maior maldade que existe. Mas Deus é bom. Então, se Deus é bom e a carne é má, como Deus pode ter vindo em carne? Como Deus pode ter se feito homem? Isso não faz sentido. Se Deus se fez homem, ele é mau. Mas Deus não é mau. Então, né, tinha um pequeno desentendimento dessas pessoas e eles traziam, então, essas ideias. Esses pensamentos que eles ficavam lá, não tinham o que fazer. Né? Então, eles ficavam refletindo, pensando e tentando, né, achar explicações para a vida. E eles chegavam e diziam, não, então Jesus Cristo, ele não é Deus. E é o que Paulo fala. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo, mesmo sendo homem, habita tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus. Por isso que ele fala isso logo a seguir. Né? Então ele está dizendo que Cristo é o Criador e o governante de tudo. Cristo ele é Deus também. Né? Ele é o governante de todo o universo, de todos os seres espirituais. Tudo que existe no mundo é de Jesus. Ele é o Criador também, pois ele é completamente Deus. Diferente do que aquelas pessoas estavam dizendo. Mas a gente não para por aí. Se a gente entende isso, a gente entende que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Em Cristo nós temos a suficiência de todas as coisas e eles não queriam aceitar isso. Eles achavam que precisavam de algo mais. Cristo não era suficiente. Então, a gente vê que em Cristo nós temos a suficiência para o crescimento, para a busca pela maturidade espiritual. Todas as ferramentas nós temos em Cristo. Por isso nós só precisamos focar a nossa vida em Deus. E não no que o mundo está nos falando. Só Deus. Só Cristo. E hoje a gente vê isso também na nossa vida, não vê? A gente vê, se a gente entende que Cristo é suficiente para nós, o que o mundo vai nos dizer? Cristo não é suficiente para você. Para você ser feliz, você precisa de coisas a mais. Então nós vamos enxergar outras filosofias, né? O homem, ele precisa de pessoas ao redor dele porque, né, ele pode depositar o seu amor nas pessoas. O homem, ele precisa de bens materiais, porque ele vai depositar o seu amor nos bens materiais. O homem, ele precisa, então, ter uma carreira de sucesso, porque, então, ele vai depositar a sua suficiência na sua carreira. É isso que vai trazer segurança a ele.
Outras filosofias como siga o seu coração. No final, Deus vai salvar todo mundo, né? Viva do seu jeito que você quiser. O importante é se sentir bem. O importante é ser feliz. Ou seja, a suficiência está em Cristo ou está no meu ego? Está naquilo que eu acho que é bom para mim. É isso que eles queriam dizer para aquela igreja da cidade de Colossos. Eles queriam dizer, galera, vocês só Jesus suficiente? Não, peraí. Ele era um homem. Vocês precisam de mais. Vocês precisam de algo a mais para chegar até Deus. Só Jesus não é suficiente. Mas não é o que a Bíblia fala, não é? A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Apenas através de Jesus nós chegamos até Deus. Ele é suficiente naquilo que ele é. Então a gente percebe que o mundo, até hoje, tenta nos colocar caminhos, direções diferentes daquelas que a palavra nos prega, que se resume em Jesus sendo suficiente. Paulo ele continua no versículo 11, dizendo o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Enquanto antes Paulo atacava as filosofias, né, um pensamento diferente daquele que deveriam aqueles cristãos pensar, agora ele vai combater o pensamento judeu. Né? Os judeus naquela região, que estavam tentando colocar seus pensamentos dentro da igreja de Colossos, eles diziam que Cristo também não era suficiente, veja só. Ou seja, nós vamos receber ataques até mesmo dos religiosos, não apenas do mundo, né? Daquilo que não tem relação com religião. Nós vamos receber ataques dos religiosos. O que eles diziam? Que para ser salvo, você precisava também ser circuncidado. Você precisava de uma marca física para dizer que você era filho de Deus. Só que a gente vê que Paulo diz que nós somos circuncidados espiritualmente. Nós não precisamos de uma circuncisão física. O que era a circuncisão? A circuncisão, ela representava a aliança entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, o povo precisava ser circuncidado. Por quê? Porque aquilo significava que aquela pessoa, aquele homem, no caso, né? Aquele homem, ele fazia parte do povo de Deus. Ele fazia parte do povo de Israel. Então, ao ser circuncidado, ele entrava na família de Deus, porque ele tinha o símbolo da aliança entre Deus e os homens. E aquela galera que estava em Colossos, eles pensavam diferente. Aquela galera que estava tentando colocar os pensamentos na cabeça dos cristãos fiéis daquela igreja. Eles diziam que não, peraí, isso não mudou. Jesus veio, mas para sermos considerados filhos de Deus, família de Deus, ainda é necessária a circuncisão. Então Paulo ele combate isso. Jesus é suficiente. Não precisamos de mais nada. Então ele faz uma comparação, ele faz uma representação para que eles pudessem entender na língua deles, né? Para que eles pudessem entender da forma como eles, digamos assim, entendiam as coisas. Ele diz, vocês precisam ter então uma representação para demonstrar essa aliança. Existe essa representação também com Cristo. Só que essa representação ela é espiritual. E ela ocorre no momento em que nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Nesse momento ocorre um batismo. E daí, para simbolizar isso, porque aqui ele vai falar que nós somos sepultados com Jesus no batismo, depois nós ressuscitamos. E para simbolizar isso externamente, nós temos a cerimônia do batismo.
onde nós representamos exatamente aquilo que já ocorreu no nosso coração. Nós representamos no meio do batismo essa aliança que nós temos com Deus, essa renovação, esse sepultamento com Jesus de um nascimento, a ressurreição para uma nova vida. É isso que ocorre no batismo. Então essa afirmação exterior de algo que já aconteceu é essa circuncisão espiritual, uma representação física externa de algo que aconteceu interno. Mas o que realmente importa é o espiritual, porque Paulo não fala. Ele não diz assim, vocês são circuncidados espiritualmente com uma representação externa. Não. Ele só diz, vocês são circuncidados espiritualmente. Só isso. Mas para que então eles possam entender, precisa ter alguma coisa para mostrar. Ok, nós temos então um simbolismo, uma representação. Né? Então nós vemos aqui várias palavras, onde a gente vê que o pecador incircunciso, ele tem a sua morte com Cristo, né? Porque pecador, ele precisa morrer. E então ele ressuscita com Cristo, onde ele recebe o perdão, ele recebe a vida e ele recebe a dívida paga na cruz. Que ele fala, né? Que através disso, então, Cristo ele cancelou a escrita de dívida, que consistia no quê? Nas ordenanças. Toda a lei que nós temos no Antigo Testamento foi cancelada através do que Cristo fez por nós na cruz. Ou seja, a lei era mais ou menos pagar uma dívida, nós tínhamos que cumprir aquilo. E a gente sabe que a lei não mudava o coração das pessoas, porque Paulo diz que a lei simplesmente mostrava o quão pecadores nós éramos. Quanto pecador nós somos também, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Mas Cristo, ele cumpre na cruz, fazendo um espetáculo para que todos vejam que ele triunfou sobre isso. Ele paga o preço por nós, através do seu sacrifício na cruz. Então, em resumo, o que Paulo fala nesse grande trecho que nós vimos, desde o versículo 8, é que entrar na plenitude de Deus não é algo que nós possamos imaginar. Não é algo que a gente possa entender através de filosofias, que a gente possa começar aqui num grupo, debater e a gente vai entender, é isso aqui. Não, vai além do nosso entendimento. Entrar na plenitude de Deus não é algo que a gente possa entender como que acontece, quais são, né, aonde que a gente, em que momento a gente está aqui, depois está lá. Não, não é assim que funciona, a gente não entende isso. Não é uma porta que a gente vê e a gente passa por ela, apesar de nós termos isso simbolicamente. Mas não existe uma forma da gente entender. E também não existe uma forma da gente conseguir isso. Não é através do pagamento de algo, através do pagamento de um preço que está lá, para você conseguir a salvação, você precisa pagar tanto, né? Você precisa dar algo. Não é através do cumprimento de regras. Não é através de você vai fazer isso, e então você será salvo. A salvação não vem através disso, não vem nem através da circuncisão. Ou de alguma representação física, em que a gente marca o nosso corpo, ou a gente faz alguma coisa que vai demonstrar, agora eu sou salvo. Eu tenho a marca de Deus. Agora eu posso dizer que eu faço parte da família de Deus. Nós, como cristãos, nós já estamos na plenitude. E nós estamos na plenitude por causa de Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus por causa de Cristo. E nós temos como uma representação, já que nós como homens, nós precisamos ver para crer, muitas vezes, né? Então nós temos essa representação simbolicamente através do batismo das águas. Em que nós vemos que até mesmo Jesus Cristo fez isso. Mas demonstra algo que já aconteceu em seu coração. Né? Então, continuando, Paulo agora ele vai combater a religiosidade e o legalismo em si, daquelas pessoas que tentavam mudar a mente dos colossenses. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que Paulo combate agora, então? A religiosidade e o legalismo. Aquelas pessoas, elas tentavam buscar cumprir regras, cumprir práticas sacrificiais.
né? Eles tentavam fazer algumas coisinhas, né, para tentar. A gente já tem visto isso, que ele tem combatido isso, né, em alguns momentos do discurso dele até esse momento, né, da sua carta. Mas aqui então ele vai atacar diretamente, porque muitas vezes a gente, se não é falado diretamente, a gente finge que não entendeu, né? A gente finge que não, não, ele só falou daquela coisa, então essa coisa aqui pode, porque não foi falada. Então, para não dar dúvida, ele fala até mesmo então das festas religiosas, né, dias de sábado, sobre o que comer e beber. E aqui a gente vai ver algumas práticas associadas até mesmo à lei mosaica, né, a lei dos judeus e tudo mais. A gente vai ver algumas práticas ali que eles queriam introduzir, dizendo que era necessário, que tinha relação então com isso. Só que essas regras e práticas da lei, quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de Moisés, elas apontavam para Cristo. Quando nós vamos ler a Bíblia, desde o início até o final, até mesmo depois que Cristo morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a revelação de João em Apocalipse, nós vemos que a Bíblia inteira ela aponta para quem? Para Jesus Cristo. Todo o plano de Deus aponta para Jesus na sua obra salvadora, no seu sacrifício. Tudo aponta para Jesus, nada aponta para qualquer outra coisa. É sempre para Jesus. O objetivo é sempre Jesus. Ou seja, até mesmo a lei, ela apontava para Jesus porque eles precisavam viver daquela forma, mas um dia viria alguém que seria perfeito. E essa pessoa perfeita seria o nosso sumo sacerdote, que ele entenderia como nós somos e daria a sua própria vida como sacrifício por nós. E é isso que Paulo fala. Essas coisas, as leis, né, essas coisas do passado, elas são apenas sombras para o que haveria de vir. São apenas sombras para Jesus Cristo, são apenas sombras para o que Cristo faria na cruz. Jesus, ele é a realidade, ele é a verdade, não uma mera sombra que está se apoiando em alguma outra coisa. Tudo aquilo se apoiava no que Cristo faria depois. Era apenas a sombra. Mas Jesus é a realidade. O que Paulo quer dizer quando fala em sombra? A gente pega a sombra? A gente consegue dizer que a sombra ela tem vida própria, alguma coisa assim? Ela não é real, vamos dizer assim, né? A gente, obviamente que quando a gente fala de real, a gente sabe que a sombra está ali. Mas a sombra ela só existe quando nós temos algo que projeta essa sombra. Nesse caso é Jesus. Jesus é essa realidade. Então ele orienta para que eles não se deixem julgar. Porque aquelas pessoas iam acusar eles, dizendo, olha, vocês comem qualquer coisa. Vocês não guardam o sábado. Vocês não fazem a festa dos tabernáculos. Vocês não fazem a festa de não sei o quê. Vocês não fazem a festa ao Deus Sol. Né? Porque tinha gentil lá no meio também, né? Vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo. Como vocês querem agradar o Deus de vocês e adorar se vocês não estão fazendo essas coisas? Vocês estão errados. Vocês não estão adorando o Deus de vocês. Vocês estão indo para o caminho errado. Só que em Cristo nós somos livres dessas coisas. Porque Cristo é suficiente. Nós só precisamos ter um foco na nossa vida, que é Jesus. Não precisamos ter outras coisinhas a mais. Nós não precisamos ter práticas e essas regrinhas, né? Guardar um dia específico, cuidar com o que a gente come e bebe. Em Cristo nós somos livres. E aquelas pessoas estavam querendo apontar o dedo. E de fato nós vamos escutar muitas pessoas apontando o dedo para nós mesmos, né? A gente vai, muitas vezes, até mesmo pessoas que se dizem cristãs, vão apontar o dedo dizendo para nós, não, porque vocês são muito frios. Porque vocês não fazem tal coisa, vocês não têm um dia específico em que vocês não trabalham e que vocês ficam de jejum e vocês não fazem nada naquele período. Não, vocês não são cristãos. Não, porque está errado, a Bíblia fala lá no Antigo Testamento. Ah, porque vocês não usam saia. Vocês usam calça. Isso está errado. Vocês cortam o cabelo. Né? Então, quando a gente começa a escutar isso, é uma tentativa da gente voltar para aquela prática. E é isso que aquelas pessoas estavam tentando direcionar a igreja dos Colossenses. Tirar o foco de Jesus e focar em outras coisas que não são Cristo. Versículos 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade
e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Mais uma vez, não aceitem o que as outras pessoas falam quando vocês conhecem a verdade. Quando vocês sabem o que Jesus fala para a vida de vocês. Então não aceitem, principalmente, que alguém se coloque acima de Deus, demonstrando muitas vezes uma falsa humildade. Mas no fundo o que essa pessoa quer é ser idolatrada por você. Muitas vezes as pessoas vão chegar para nós dizendo, não, porque eu sou mais santo. E por isso eu tenho tal coisa. Essa pessoa ela quer se tornar maior do que nós. E muitas vezes até maior que Deus. A pessoa quer ser idolatrada. Então cuidado. Até mesmo com o que vocês veem na internet, o que vocês veem na televisão. Que tem muitas pessoas aí que elas estão procurando ser idolatradas. Querem tomar o papel de Deus. Né? Então essas pessoas, elas chegavam dizendo, não, porque vejam como eu sou espiritual. Né? Eu sou uma pessoa muito humilde. E eu recebo até mesmo mensagens de Deus. Né? Eu tenho visões. E Deus me mostra tal coisa. E vocês precisam ter essa direção. E aí quando tu vai olhar para a Bíblia, tudo que essa pessoa está falando não está na Bíblia. Né? Na verdade, o que ela quer? Está numa direção, mas ela vem com essa falsa humildade, dizendo, nossa, vejam como eu sou espiritual. Muitas vezes as pessoas vão falar para nós também, nossa, veja como eu sou pecador, eu não consigo, e eu tento. E aí quando tu percebe, depois dessa pessoa falar uns 10, 15 minutos, ela não falou nada. Ela não falou qual o pecado dela, ela não compartilhou aquilo que tu pode orar por ela e ajudar ela só falou, eu tenho uma necessidade, eu vivo uma vida tão difícil, mas eu quero viver para Deus, né? Mas é tão complicado e eu me cobro demais. E aí tu começa a pensar, coitado dessa pessoa, nossa, como é que ele é tão fiel a Deus, mas está difícil. E a gente começa a se sentir mal, porque a gente não é assim. Mas muitas vezes essa pessoa, ela só quer atenção. Então cuidado com isso. Muitas vezes o pecado dessa pessoa não é o que ela pensa que é, mas é essa manipulação em querer demonstrar que ela é uma pessoa santa, né? Mais do que a gente, porque ela busca ser melhor, né? Mas ela não consegue, porque nós somos pecadores. Né? Então cuidado, talvez quando vocês tiverem alguém compartilhando assim com vocês e essa pessoa não se abre, daqui a pouco, a oração que nós temos que ter por essa pessoa é para que ela se liberte disso, porque essa pessoa não faz por mal muitas vezes. Eu não acredito que, digamos assim, alguém faça isso por mal, mas muitas vezes ela quer compartilhar, mas ela não consegue. Ela tem essa dificuldade. Então ela acaba dando uma volta, né? E muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de compartilhar as suas dificuldades. Então, às vezes a gente tem que conversar a sós com essa pessoa, porque talvez num grupo, né, vai ser difícil. Né? Então, conversar a sós, ajudar, porque essa pessoa está em necessidade. Porque realmente ela tem uma dificuldade, só ela não consegue compartilhar. Então, cuidado. Aqui nós temos pessoas tentando colocar coisas na cabeça de outras pessoas que são cristãs. Mas a gente tem que entender que o foco aqui de Paulo não é os que estão aqui dentro e tentam se esconder atrás do pecado. Não é isso. Né? Isso é uma dificuldade que nós temos. Aqui o foco é de pessoas que tentam colocar coisas nas nossas cabeças, mas elas nem cristãs são. Pessoas que não estão no corpo, é isso que ele fala. Alguém que não está unido à cabeça. Alguém que não tem Jesus no seu coração. E vai tentar dar uma direção demonstrando que essa pessoa, ela quer ajudar. Né? Então, quando a pessoa não é cristã, e vocês vão ouvir um conselho, muito cuidado. Porque como essa pessoa não é cristã, ela pode estar sendo utilizada pelo inimigo para dar uma direção errada para nós. Então, prestem atenção quando vocês vão ouvir algum conselho, e esse conselho não tem base bíblica. Tá? Quando esse conselho não tem base bíblica, esse conselho, pelo menos para mim, não serve. Não precisa a pessoa me mostrar na Bíblia, mas eu tenho que saber que é bíblico aquilo. Porque eu já ouvi pessoas dizendo para mim, não tem problema cometer um pecadinho ou outro assim, porque a gente não é perfeito.
Eu não vejo a Bíblia falando não tem problema cometer um pecadinho ou outro. Eu vejo a Bíblia pedindo uma vida de total intimidade e entrega a Deus. Uma vida de santidade. Não uma vida em que, não tem problema, né? Aí quando tu vê, tu começa a se deixar levar, e aí a pessoa que talvez olha para as outras mulheres, não tem problema, um pecadinho, outro, quando vê tá metido em adultério. E aí, peraí, né? Aquilo que parecia um pecadinho, se transformou em algo muito maior. Se transformou em algo que não tem mais volta. Por quê? A gente sabe que o pecado começa na nossa mente. E depois que ele dá à luz, né, ele é concebido em ações, ele gera morte. Uma morte espiritual. Nós somos afastados de Deus. E aí nós temos que lidar com as consequências. Então, até mesmo o nosso pensamento, nós temos que tomar cuidado. Então, cuidado. Cuidado com o que você escuta por aí. Porque muitas vezes, até mesmo de pessoas que a gente confia, vai chegar para nós e vai dizer, eu vi isso. Né? E essa também é uma outra questão, assim, que eu tenho uma grande dificuldade, porque eu não digo que não pode acontecer, tá? A Bíblia fala que existe o dom de profecia. Mas eu tenho grande dificuldade quando alguém vem para mim e diz, eu tenho uma profecia para você, e é só para você. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, e Deus me falou isso. Deus me falou que você está fazendo tal coisa e isso é pecado. Sendo que eu tenho a Bíblia fala isso para mim, e eu já sei que eu estou fazendo isso, e eu sei que é errado. Então eu tenho dificuldade. Quando alguém vem me falar alguma coisa, e daí e me diz assim, então você tem que fazer tal coisa. Olha, a Bíblia mesmo fala que ela é suficiente, Jesus é suficiente. Eu não entendo por que alguém tem que vir me dizer algo que a Bíblia já me falou e eu já estou lutando contra isso. Sabe? Mesma coisa quando vem pessoas dizendo, não, porque eu tive uma visão que na Aliança Bíblica de Bento Gonçalves tem pecadores. Grande novidade, né? Não sabia que existiam pecadores aqui dentro. Pensei que nós fôssemos perfeitos. Não sei nem como é que a gente está aqui. Nós deveríamos estar no céu já, deveríamos ter sido, né, arrebatados já. Não sei por que a gente está aqui. Não deveríamos nem estar nesse lugar aqui, nós deveríamos ter sido enviados aos 4 cantos da terra para dar o nosso exemplo, porque nós somos perfeitos. É óbvio que nós somos pecadores. É óbvio que cada um de nós temos as nossas dificuldades. É óbvio. Então, assim, não precisa vir alguém com uma visão. É isso que Paulo está falando. É essa falsa humildade. A pessoa vem, nossa, olha só, isso, aquilo. Mas talvez aquela visão fosse para ela. Não sei, sabe? Mas ok. Como eu disse, o foco de Paulo aqui não é esse. O foco de Paulo é tratar de pessoas que não estão unidas à cabeça, colocando pensamentos na nossa cabeça. Né? Porque nós estamos unidos ao corpo e nós precisamos servir e ajudar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros. Porque nós é que estamos unidos à cabeça. E conforme nós, unidos à cabeça, nos juntarmos, né? O que ele diz? Deus, ele vai efetuar um crescimento, porque nós estamos unidos por juntas e ligamentos. Deus vai efetuar o crescimento. Ou seja, precisamos nos unir para que não tenhamos a necessidade de buscar coisas fora daqui. Que a gente busque apenas a palavra entre nós. Porque se você escutar alguém lá de fora, essa pessoa vai dizer, mas não tem problema cometer um pecadinho, porque a tua religião, todo mundo é pecador, não é? Não, que outro, não tem problema. Você mente no trabalho? Mas não tem problema, ninguém vai saber, sabe? Faz parte do trabalho. Isso é o que o teu chefe, que não é cristão, vai dizer. Mas é ele que nós temos que escutar? Ou é nós, como irmãos, direcionando a palavra? É isso que a gente tem que entender que Paulo está nos falando. Cuidado com o que as outras pessoas vão falar para vocês. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade,
falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Como a gente nasce de novo, então, a gente viu, já comentei, lei, ensinamentos filosóficos e mundanos não são importantes para nós. Tem um prazo de validade, é que nem o vazio. Nós tentamos preencher o vazio com alguma coisa, mas não preenche. Então isso também. Isso a gente acha que está nos ajudando, chegar até Deus, mas não funciona. Porque essas regrinhas que eles criam a mais são baseadas em ensinos humanos, não de Deus. Quais são, vamos dizer assim, regras, mas não é bem regra, mas quais são as regras, os ensinos de Deus? Amar o próximo, amar a Deus, sendo que amar a Deus vem antes. Ou seja, quando a gente ama a Deus, se a gente ama de verdade a Deus, nós vamos amar o próximo, porque Deus ama toda a humanidade. Se nós queremos amar a Deus, obrigatoriamente nós temos que amar o próximo. Porque como nós podemos dizer que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão a quem vemos? Se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Então, amar o irmão, amar o próximo, tem relação com amar a Deus. É só isso. Não precisamos fazer, todo dia eu tenho que levantar com o pé direito, dar 3 pulinhos e bater 3 palmas, porque aí eu vou ser salvo. Isso é o que eu preciso fazer todo dia, porque se eu esquecer um dia, perdi a salvação. Não é assim que funciona. De fato, essa religiosidade tornava as pessoas ainda mais falsas. Porque por fora, nas suas ações, assim, elas eram perfeitas. Faziam tudo. Mas por dentro, elas eram podres. Porque por dentro, no seu coração, não tinha mudança alguma. E é isso que ele fala. Todas essas coisas têm aparência de sabedoria, mas elas não são suficientes, não têm valor para refrear os impulsos da carne. Não muda o nosso coração, não faz diferença. A religiosidade, ela só serve para criar uma imagem daquilo que a gente não é. A religiosidade só serve para isso. A gente vai mostrar para os outros o que nós não somos de verdade. Então, por isso eu faço mais algumas perguntas para vocês. Por que você vem aqui no domingo? Por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje para mostrar para os outros que você veio? Você está aqui hoje porque você acha que você vai ser salvo se vier aqui todo domingo? Se você pensa dessa forma, se você vive assim, eu tenho uma péssima notícia para ti, mas isso não vai fazer diferença alguma. Não vai mudar. E talvez você está mais para lá do que para cá. Mas a gente sabe que a gente ainda tem tempo. Jesus não voltou até agora, então nós ainda temos chance. Nós temos a chance de mudar isso, mudar esse nosso pensamento, mudar o nosso coração. Então, se nós vivemos assim, nós já caímos na conversa aí desses caras aí que tentam colocar alguma coisa na nossa cabeça. Você precisa ver, você tem que, você deve, mas a gente não tem que fazer isso. Na verdade, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Porque nós queremos ser semelhantes a Cristo. É por isso que nós estamos nesse domingo. Acredito que eu estou falando do pensamento de vocês, certo? O que está no coração de vocês. Nós estamos aqui porque nós queremos crescer espiritualmente como igreja. Nós queremos amar o próximo, nós queremos servir o próximo. Nós queremos congregar. Nós estamos aqui porque nós temos a necessidade de estarmos aqui juntos. Não porque nós achamos que vamos ser salvos, ou porque é uma obrigação para nós. Esse é o nosso pensamento, esse é o pensamento do cristão. Nós não congregamos, nós não viemos aqui no domingo, vamos para o célula, ou nos reunimos para orar, ou para conversar, nos relacionar, porque é uma regra, porque é obrigado, porque veio alguém aqui e disse, vocês precisam fazer isso, porque nós precisamos. Não, porque nós temos a necessidade disso. Porque Jesus, o amor de Deus que arde em nosso coração, ele é maior do que a nossa própria vontade. E esse amor nos diz que nós temos que amar o próximo. Esse amor nos diz que nós temos que estar juntos para crescermos como um, crescermos em unidade. É por isso que nós estamos aqui. As regras, a religiosidade, ela não vai transformar nosso coração. O que transforma nosso coração é o amor de Deus. É o que Cristo fez naquela cruz. E não o fato do que Cristo fez, mas, digamos assim, como ele fez. Porque ele sofreu por mim, então isso me comove. Não, porque Cristo morreu para me salvar e ele ressuscitou, ele venceu a morte. E agora, sendo um servo de Cristo, eu tenho a minha vida transformada. É isso que faz a mudança. Não é um sentimento de pena por Jesus. Não é uma comoção, não é um sentimento emocional.
mas é uma verdadeira mudança na nossa vida porque nós entendemos o que ele fez na cruz. O que significa o sofrimento dele? O que significa ele ter morrido por nós, ter ressuscitado por nós e ter prometido que vai voltar. Para finalizar, capítulo 3, ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Já que nós somos cristãos verdadeiros, e eu creio que nós aqui, todos somos cristãos verdadeiros, eu espero que seja isso. Já que nós somos assim, que nascemos de novo, nós precisamos viver com o foco em Cristo. Esse deve ser o foco da nossa vida. Nada além disso. Nós temos que olhar para o que é Deus, não coisas terrenas e mundanas. Não podemos dar espaço para a carne, para os nossos próprios pensamentos, que às vezes a gente vai começar a pensar: mas será que é isso mesmo? Afaste isso da sua mente. Isso não é de Deus. Cristo, ele é a nossa vida. Ele é a verdade, então não tem espaço para achismo, para talvez, quem sabe. E se for diferente, não tem e se. É isso e deu, é isso e pronto. E quando ele voltar, nós vamos participar da sua glória. Então, para concluir, como que nós temos vivido a nossa vida cristã? O nosso foco realmente é Cristo? Será que a gente tem se entregado plenamente para Jesus? Ou a gente tem colocado alguns empecilhos, alguns obstáculos na nossa caminhada, tentando achar que é difícil, e aí a gente tenta fazer do nosso jeito? Será que a gente tem procurado alguns atalhos? Será que a gente tem tentado com as nossas próprias forças, numa falsa percepção de que talvez a gente consegue? Anotem isso, a gente não consegue sozinho, tá? A gente não vai vencer o nosso pecado sozinho. Se a gente vencesse sozinho, Jesus não precisava ter morrido e a gente estaria ainda no tempo de Moisés. A gente ainda estaria fazendo os nossos sacrifícios porque isso funcionaria. Mas a gente não consegue sozinho. A gente sempre vai tentar ir para longe de Deus quando nós não nos entregamos ao Espírito Santo. Será que talvez a gente tenha então negociado com o pecado? Só um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha, né? Olhar pela fresta aí da porta onde está o pecado. Tentar dar uma olhadinha. Será que a gente tem pensado assim? Muito cuidado. Então a gente vê que os colossenses, assim como nós hoje, eles eram atacados por essas heresias. Por muitos pensamentos que direcionavam para outro caminho. Que tentavam afastar eles de Deus. Mas a palavra é a verdade. Só a palavra vai nos dar a direção de Deus. Por isso, sempre lembre, quando você vai dar algum conselho para alguém, cite a palavra. Mesmo que você não lembre o versículo, mas leia a Bíblia. Porque como é que você vai citar a palavra se você não ler a Bíblia? Então leia e cite a palavra. Fale a palavra de Deus, não a sua vontade. Porque quando a gente fala a nossa vontade, a gente não quer fazer a vontade de Deus. Qualquer descuido nosso vai tirar a gente do caminho. Então vamos tomar cuidado com o que a gente escuta por aí na internet, com as pessoas que não são cristãs ao nosso redor, porque as pessoas que não são cristãs, elas não querem nos dar a direção de Deus. Elas podem até vir com uma falsa humildade, dizendo: que legal, você vive isso, muito bonito, eu gostaria de viver assim, E depois ela vai dizer: por que você não faz tal coisa? Como se fosse bonitinho, e depois vai dizer para você: nossa, você é cristão, está fazendo isso. Nossa, como você é, Não dê ouvidos a isso, busque a verdade. Busque a Deus. É Cristo que nós servimos. Cristo é o nosso caminho. Que a gente possa sair daqui então hoje refletindo sobre isso. Deixar as coisas que não são de Deus para lá. Manter os nossos pensamentos no alto. É isso que Paulo fala também. Porque só assim a gente vai poder analisar as áreas que a gente tem dificuldade. Pedir conselhos uns aos outros. Para que a gente possa nos ajudar, nos suportar em oração, servindo uns aos outros. E a gente possa crescer como igreja, ajudando uns aos outros, unidos. Só assim a gente vai poder buscar juntos ser semelhantes a Cristo, que serve ao próximo e ajuda o próximo a ser semelhante a Cristo. Vamos orar? Vamos nos entregar agora a Deus, para que Deus possa nos mostrar realmente qual que é a vontade dele, aonde nós estamos errando, aonde nós estamos pecando. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te entrego essa noite a vida de cada um de nós. Porque, Deus, nós vivemos em um mundo, em uma realidade onde tudo tenta nos afastar de Deus.
Mas graças a Ti, nós temos uns aos outros. Nós podemos nos apoiar uns nos outros para saber como seguir a Tua vontade, para saber como nos tornarmos semelhantes a Teu Filho. Deus nos ajude a manter os nossos pensamentos em Ti e nos afastar de qualquer heresia que tente nos dar um caminho diferente daquele que não é o Teu. Nos ajude a mantermos o nosso caminho firme em Ti, mantermos o nosso foco em Ti, para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que apenas a Tua palavra habite em nosso coração e que a carne fique para trás com o velho homem que já morreu. Que o Teu Espírito seja ouvido por nós, que nós possamos dar ouvidos apenas a Ti, Senhor. Que nós possamos dar ouvidos apenas à palavra que habita ricamente no coração de cada um de nós, que é falada através de cada um de nós, quando somos usados como ferramentas para servir uns aos outros. Deus, que o Teu amor transborde, que a Tua graça transborde e possamos viver essa plenitude que é o Teu amor em nossas vidas. Não deixe que nada entre nessa unidade que nós somos como igreja, como corpo de Cristo, e que possamos seguir apenas a cabeça, que é Teu Filho. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro, Senhor, e Te entrego. Amém.